Se você me diz, estou numa angústia só, como me livrar desse estado de humor doloroso? Quem sabe você esteja vivendo essa realidade. E eu quero conversar com você sobre as possibilidades de você sair dessa condição dolorosa. Primeira coisa que é importante a gente trazer à baile para entender os caminhos da superação de um estado de humor angustiado, conflitado, é saber que o nosso humor é feito de conteúdos que a gente traz da nossa história de vida. Nós temos uma bagagem histórica, cultural, em formas de crenças, em forma de valores. E esse conteúdo, essa bagagem, é que vai determinar o modo como você vai se sentir emocionalmente diante de uma realidade, de um fato, de um acontecimento, ou da ausência de um acontecimento, de um fato. Essa informação custa caro. De novo, deixa eu redizer para você. O estado de humor doloroso, da angústia, é uma criação inerente àquilo que eu tenho internalizado em forma de crenças, em forma de filosofia de vida, o modo como eu entendo as coisas, os significados que eu dou para os acontecimentos. Esse conteúdo vai definir se, diante da realidade que você se encontra, o seu estado de humor será de tranquilidade ou de desespero, de paz ou de angústia. Essa informação deve ficar aí para você como uma informação preciosa para sair do estado de humor doloroso da angústia. Com isso, eu estou dizendo que para você mudar essas emoções da angústia, a angústia ela se apresenta primeiramente com uma neutralização da autoconfiança. A pessoa se percebe como incapaz de resolver um problema. Depois, a angústia se manifesta como um estado de humor confuso, onde perturbações emocionais tomam conta da pessoa. E, em terceiro lugar, a incapacidade de focar numa saída. Esses são os sintomas da angústia. Mas, e para sair disso? Eu tenho que olhar para dentro de mim. A palavra dentro
talvez nem existe dentro ou fora, mas eu tenho que olhar para mim, para entender os caminhos da superação do estado emocional de fracasso, confuso, de impotência. A tendência das pessoas é tentar sair desse estado de humor, de abatimento, confuso, olhando para fora, esperando que vai conquistar bem-estar a partir da mudança de um comportamento da outra pessoa, da mudança de um sistema de relacionamento. Enfim, é comum as pessoas associarem a angústia aos eventos que estão ocorrendo no seu contexto, ao seu redor. E, na verdade, o caminho para sair desse estado de humor inicia com essa percepção. Sou eu que faço angústia com os meus conteúdos, com o meu ponto de vista, com o modo como eu significo as coisas. Logo, se o mundo continua como ele está ou não, isso não diz respeito ao meu estado de humor. Para que eu consiga sair dessa condição de dor, o trabalho precisa ser feito aqui, na minha forma de significar as coisas, e não trabalhando para mudar o comportamento de uma pessoa, para mudar um sistema, para mudar as condições ecológicas da vida em sociedade. Esse é o primeiro ponto. Talvez a gente precise aprofundar um pouquinho mais nesse ponto, porque sem compreender essa lição tão preciosa, tudo o que eu falar depois não vai ser útil para você. Olha, a nossa forma de ler o mundo está muito associada ao perigo que me cerca. Está muito associada ao risco que eu estou correndo. Desde muito cedo, nossos pais, nossos mentores, mentoras, treinaram a nossa relação com o mundo, procurando nos alertar de que existe um risco eminente do qual nós precisamos estar protegidos. Seja o risco de ser enganado numa relação afetiva amorosa, seja o risco de ser enganado numa relação de trabalho, seja o risco de sermos envolvidos por uma amizade, por uma relação danosa no contexto social. Enfim, a nossa relação com o mundo foi muito orientada a partir da atenção que nós precisávamos ter para não escorregarmos, para não envolvermos com os perigos, para não nos deixar levar por alguma coisa ruim. E quando você chega na fase adulta e tem um encontro, uma experiência de uma relação interpessoal que não saiu a contento do modo como você esperava,
A tendência é a pessoa olhar para si com aquele olhar punitivo, cobrando, como se eu tivesse falhado. Isso só me aconteceu porque eu não fui esperto, porque eu não fui capaz de perceber que havia um risco, que eu estava em perigo. E a partir dessas conclusões, você vai fazendo um estado emocional de rejeição ou de autorrejeição. Seu estado emocional vai sendo inflado com um conteúdo extremamente provocador de autorreprovação. A angústia é feita assim. Exemplo, se você tivesse que me contar o que aconteceu com você nessa semana. Você está me dizendo, Jason, eu estou extremamente angustiado, estou extremamente angustiada. Como sair desse estado de humor doloroso? Aí eu te pergunto, diz para mim, antes de você entrar nessa condição emocional de angústia, de desalento, o que estava acontecendo? Coisa real mesmo, fatos. Possivelmente você vai me contar uma história onde você está na relação com uma outra pessoa, dentro de um contexto, e alguma coisa que aconteceu nessa relação, nesse contexto, fez com que disparasse em você esse estado de humor, de desamparo, de desvalor, de mal-estar. Mas é importante você ter isso muito claro. O evento disparou uma coisa que já estava ali, disponível. Não foi aquele evento que trouxe o desamparo, a fadiga, o mal-estar. O mal-estar, a fadiga, o desalento, já estava ali, pronto para se desvelar. Você já tinha crenças, pontos de vistas, onde você aparece para você mesmo como uma pessoa meio que fora da normalidade. E aí precisa apenas de um evento para aquilo que está aí sendo gestado venha à luz. Então, para sair do estado de angústia, você precisa voltar o seu olhar para o seu modelo, o seu padrão mental, o seu modo filosófico de ver o mundo. Se você tivesse que fazer uma poesia a respeito do ser humano, a respeito da existência desse ser humano e que pudesse expressar seu ponto de vista acerca desse sujeito humano, essa poesia contaria que história? Esse ser humano apareceria na sua poesia como alguém competente, pronto, ou como alguém desamparado, perdido num mundo que nada tem a oferecer. Nossas crenças são formadas de conteúdos
que nós temos a respeito de nós mesmos, do mundo que habitamos, das pessoas que nos cercam. Então, é importante você ter essa percepção. Eu trouxe aqui uma poesia para exemplificar o que eu estou chamando de conjunto de crenças gerador de angústia, ou de um estado emocional doloroso. Falando do ser humano, olha isso aqui. Na verdade, é uma poesia sobre o modo como o ser humano é percebido a partir desse olhar, dessa percepção. Diz assim: cada ser humano tem a sua história. Na existência, uma biografia. Em cada relato, muitas emoções, experiências vividas. Aqui nessa primeira estrofe, dá para perceber a capacidade do poeta dissociar o ser humano daquilo que ele possa fazer, possa sentir e até das outras pessoas. Está dizendo, cada ser humano tem a sua história. Pensando aqui nesse sentido de que a história de um ser humano é única, eu diria o seguinte: vamos pensar em história como sendo a realidade sociocultural. Então podemos dizer o seguinte: somos brasileiros, falamos português, temos um sistema de educação no modelo que se inicia esse período estudantil a partir dos 2 anos, já temos aí um modelo de aproximação da criança do sistema educacional. Nós temos nossos hábitos alimentícios, nós temos nossos hábitos de vestimenta, nós temos nossas festas culturais, nossas crenças, nossos valores. Por esse lado, podemos dizer que nós somos seres históricos, culturais, não tem outro jeito. Dentro dessa cultura, nós vamos falar português, nós vamos começar a nossa formação educacional a partir de um período que diz respeito a todas as outras pessoas, de uma idade, e vamos até o tempo determinado para a conclusão das matérias básicas para a formação fundamental. Nesse sentido, nós somos um ser de uma história. Porém, olha isso aqui. Cada pessoa tem a sua história. Na existência, uma biografia. Há uma diferença entre ser histórico e ter uma biografia. O que faz com que as pessoas tenham sofrimento está relacionado à biografia dela e não à história de desenvolvimento dela. A história do desenvolvimento está muito relacionada ao contexto, ao modo como as coisas acontecem na interação do sujeito com o mundo. Já a biografia diz respeito à condição como esse ser humano
vai interagir com esse contexto, vai significar os eventos desse contexto. Então, nós temos uma história e uma biografia. A biografia diz respeito ao sujeito em si mesmo. O modo como, por exemplo, todos nós, brasileiros, falamos português. Porém, temos biografias diferentes de como utilizamos a língua portuguesa no dia a dia. Uns utilizam a comunicação, a língua portuguesa, para escrever textos, poemas, livros, para se comunicar de forma técnica. Outros utilizam a língua portuguesa apenas para interagir com os grupos que ele está inserido, a família, a escola. Então perceba que a biografia difere da história, porque na história todos nós temos a língua portuguesa como o signo que vamos utilizar para nos comunicar. Já na biografia, uns utilizam a língua portuguesa apenas para se comunicar no cotidiano e outros para fazer dela uma fonte de renda, escrevendo, fazendo trabalhos relacionados à comunicação. Então perceba que aqui o poeta está dizendo que a construção biográfica, a construção de vida do sujeito pode interferir, fazendo com que as emoções que ele tenha seja uma emoção dolorosa ou satisfatória. Então, meu querido, minha querida, cada pessoa tem a sua história. Na existência, uma biografia. Em cada relato, muitas emoções e experiências vividas. Nada disso, por si só, vai determinar se você estará na existência vivendo em estado de humor satisfatório ou doloroso. Nada disso por si mesmo. Porém, o estado emocional de angústia está mais relacionado à biografia, ao modo como esse sujeito, na sua particularidade, lida com ele mesmo, com os instrumentos, com os recursos que ele possui para interagir, para significar o mundo, para acessar os conteúdos através das recordações, através das lembranças, através das imaginações. São essas formas de interagir que vai determinar se você terá ou não um estado de angústia doloroso. Então, para concluir, se cada ser humano tem a sua história, tem a sua existência, a sua biografia, o seu modo particular de sentir o mundo, de pensar o mundo, de se comportar no mundo. Se cada pessoa, em particular, tem um jeito único de experienciar o momento, eu diria que o estado emocional de angústia pode ser superado com a modificação desse modelo, desse padrão, desse jeito de se performar no mundo, desse modo de ler o mundo.
substituindo as lentes que você utiliza para olhar para o mundo. Então, vamos pensar assim. O que eu estou pensando? É a pergunta. Para me sentir angustiado. Se você for em busca da resposta para essa pergunta, o que eu estou pensando para me sentir assim, você vai perceber que o pensamento que você internaliza é extremamente estragado, é extremamente deformado. Eu estou pensando que a vida não tem nada a oferecer. Eu estou pensando que ninguém importa comigo. Eu estou pensando que não adianta mais tentar porque eu já fiz de tudo que tinha que fazer e as coisas não acontecem. Então perceba que é sempre um conteúdo de não validação da sua pessoa, dos seus comportamentos, do modo como você interage com o mundo. Se você fizer o contrário e dizer, para aí, se as coisas não aconteceram no modo como eu tentei fazer até agora, está provado que eu preciso buscar uma outra forma de agir, de fazer, para que essas coisas, ou para que essa coisa aconteça. Então veja que você deixou uma expectativa de esperança e não de desesperança. Pronto, se não deu certo é porque eu sou incapaz. Não. Poxa vida, está provado que eu tenho que mudar a estratégia. Quando você tem essa percepção de que o que está acontecendo com você diz respeito a um uso mal feito da estratégia e não de um defeito da sua pessoa, você fica tranquilo para se reinventar, para tomar um novo caminho e fazer aquilo que não está acontecendo acontecer por caminhos diferentes, tá bom? Então, a última palavra que eu tenho para dizer é: cada pessoa tem a sua história na existência, uma biografia. Em cada relato, muitas emoções e experiências vividas. As experiências não te definem. Suas muitas emoções também não te definem. Sejam elas emoções prazerosas ou de tristezas. O jeito de estar no mundo hoje pode não estar dando certo, pode estar gerando dores, mas isso não te define. Você pode modificar esse padrão, esse jeito de ser. E eu diria, a história que você está construindo, a sua biografia, ela não está determinada. Eu sou assim, vou continuar assim e morrerei assim. Não. A biografia é uma coisa em aberto. Você pode ir nessa direção, você pode ir naquela direção, para frente, para trás, para onde você quiser. Agora, é preciso muita flexibilidade cognitiva. O que é isso? Capacidade de abrir mão de verdades absolutas que dizem para você, é por aqui, e você não consegue tomar um outro caminho porque fica preso àquela verdade. Flexibilidade cognitiva. Capacidade de abrir mão de pontos de vista, de planejamento. Capacidade de reiniciar quantas vezes forem necessárias a jornada, o caminho, para que a sua existência possa ser uma existência com uma história em que em cada relato exista muitas emoções. Em suas experiências vividas exista muitos relatos e não apenas uma coisa fixa, rígida.